Boa noite. Vamos iniciar a primeira palestra do JOF 2020, dessa vez de uma forma diferente, né? Devido à pandemia, a gente está entrando no modo virtual. E o primeiro tema é o movimento renovador da educação física. Gostaria já, desde mão, agradecer a presença do corpo docente e discente dessa universidade, né? E os palestrantes, Dr. Pedro Osmar Figueiredo e Reagli Siqueira Pedrosa. Neste momento, o Dr. Pedro irá conduzir a sua palestra. O Pedro Osmar Flores de Noronha Figueiredo, ele é doutor em Política Social pela UNB, possui licenciatura e mestrado em Educação Física também pela Universidade de Brasília, especialista em Educação em Diversidade e Cidadania pela Universidade Federal de Goiás, Gestão Escolar e Temas Contemporâneos pela UFT, pesquisador, colaborador do Programa de Pós-Graduação em Educação Física na Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, credenciado como orientador de alunos no mestrado profissional de Educação Física, é professor da Secretaria do Estado do Distrito Federal e professor voluntário, onde coordena um projeto de extensão Mesclar Lazer e Cultura, né, na UNB. Além de professor, ele é escritor e poeta. Com vocês, Pedro Osmar Flores Figueiredo. Pedro. Olá, tudo bem? Boa noite.
Não sei se está todo mundo me ouvindo. A plataforma Teams é muito amigável para mim, mas é uma felicidade muito grande estar falando com vocês, estudantes, professores, colegas, né, ligados à Universidade Estadual de Minas Gerais. Fico muito feliz em estar com vocês nesse momento. Vou tentar até ver. Existe um modo aqui de ver todo mundo na tela. Se puder ver, eu não estou conseguindo ver ninguém. E aí é uma realidade que a gente está vivendo, um momento bem complicado. São 145 mil pessoas e familiares que perderam alguma pessoa na sua família por conta da pandemia da Covid-19. Isso desestruturou totalmente as nossas relações sociais, também impactou no nosso modo, na organização do nosso trabalho pedagógico. Então, a gente está tendo que se virar, nós, professores de educação física, somente inseridos na universidade e na educação básica, tivemos aí que fazer um esforço muito intenso e se apropriar dessas novas tecnologias, né? E então também vocês, estudantes, que estão passando, talvez a melhor coisa da universidade seja as relações, né, aí do tete-a-tete, olho no olho. E, infelizmente, nesse momento, um encontro como esse, belíssimo, queria parabenizar a organização, em nome da Letícia, minha colega de pós-graduação da UNB, e hoje professora aí da Universidade Estadual de Minas Gerais. Né, hoje a gente tem que estar fazendo esse encontro de forma virtual. E aí eu não consigo ver todos vocês, mas estou vendo aqui. Eu vou tentar te colocar, ô Pedro. Qual que é o e-mail que você entrou aqui? Foi tatu.pedro. Tatu.pedro. Eu vejo os nomezinhos assim embaixo, mas eu não consigo ver. A maioria deve estar de câmera fechada, né? Se puderem, por 2 minutos, abrirem a câmera, para que a gente possa só te dar um oi, olhar nos olhos, ver a carinha de vocês. Aí eu não sei se tem um sistema aí, né, Letícia, de que dá para ver todo mundo, mas eu gostaria de fazer esse pedido. Se alguém estiver aí, eu estou me vendo aqui embaixo e estou vendo umas bolinhas com as iniciais das pessoas. Você consegue ver o Regler? Consegue me ver? Não. Consegue ver? Não? Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo o que você está falando, porque foi para a tela inteira. Não, então eu acho que é outra coisa. Enquanto você vai tentando, aí eu vou falando e tal, mas assim, queria muito ver a carinha de vocês, né? Estudantes aí que estão ansiosos, né? Que embarcaram num sonho de realizar um ensino superior e nesse momento estão tendo que ouvir diversas lives, né? Diversos materiais, muita coisa sendo produzida, muita informação, que a gente fica até um pouco saturado, mas eu acho que o legal de tudo isso, além da gente começar a desenvolver, né, o conhecimento e a aproximação com as tecnologias ligadas à educação, potencializar isso e vocês poderem assistir isso em outro momento também. Eu vou estar falando hoje junto com o Regler, também um colega aí da pós-graduação da Universidade de Brasília, também colega do movimento, eu conheci enquanto estudante ainda, né, colega do movimento estudantil de educação física, sobre o movimento renovador da educação física. Aqui está dizendo, o Letícia, no teste que eu poderia compartilhar, mas está dizendo que somente, e eu não estou podendo agora, somente organizadores e apresentadores da reunião. Eu acho que deve ter alterado a minha... Eu te... Vou colocar aqui de novo, Pedro. Tá. Eu tenho que pôr ele como administrador. E aí, Regler, estou te vendo agora. Aí, tá tudo bom? Como é que tá? Boa noite. Boa noite, joia. Beleza. Estava aqui agora há pouco organizando com a minha filhinha, um bebê de 5 meses, acabou de dormir. E aí a gente fica mais tranquilo. Falar, então, essa experiência daí de pandemia, né? Você conseguiu ver o pessoal, pelo menos? Tá vendo a gente aí? Eu estou vendo quem fala.
Ah, Mas isso aí, Pedro, é uma configuração na sua tela aí. É você que configura se você quer ver todo mundo ou se você quer ver só quem fala. Eu no Meet eu consigo, eu vejo sempre nos 3 pontinhos. Aí tem tipo mosaico aqui, eu não consegui achar. tenta apresentar. Tá, agora eu acho que apareceu que eu sou. Agora eu acho que eu consigo apresentar. Vocês estão conseguindo enxergar a tela aí? Por enquanto, não. Não? Lá embaixo, naquela aba. Beleza, já consegui. É que eu tenho que apertar na coisa. Beleza, gente. Vamos lá, então. Vocês estão vendo agora? Sim. Vou botar em modo apresentação. Bem, gente, como eu falei, eu vou estar falando um pouquinho sobre o movimento renovador de educação física. Vou dividir essa fala com o professor Heigler. Para a gente chegar ao movimento renovador, marcado ali no final da década de 70 e na década de 80, vale a pena remontar um pouquinho a origem da educação física, somente nessa relação com a escola, né? Como é que ela surge. Então, ela surge como prática pedagógica na escola a partir do século XVIII e XIX, ainda com outros nomes, né? Com o nome de ginástica. Tem aí, a gente fala, né, que a referência do surgimento da educação física tem um pai e uma mãe, né? Diria que são as instituições militares e as instituições médicas poderiam ser clamados aí o pai e a mãe da educação física. E no começo, né, ela surge com vários objetivos. Esses objetivos são difusos. Eu estou falando aqui de uma educação física que ela vem uma referência europeia ocidental. Ela chega no Brasil com essa referência e ela cumpre uma função de colaborar também na construção de corpos saudáveis e dóceis, né? Também marca aí uma adaptação ao processo produtivo, o trabalho fabril, uma industrialização tardia que acontece no Brasil, mas também vem posteriormente a servir como uma contribuição para inserir as pessoas no mercado de trabalho, né, como corpos produtivos, muito baseado numa perspectiva política nacionalista. Então, assim, vamos falar um pouquinho da influência da instituição médica na formação desse início da educação física, né? A educação física, no início, lá, era chamada de ginástica. A escola passa a ter a finalidade de curar os defeitos, as moléstias e as anormalidades, transformando as populações excluídas. Estamos falando aí da época de 1920, um contexto de Primeira Guerra Mundial, imaginar os centros urbanos brasileiros não tem muito saneamento básico, né? Então, de determinada maneira, há 100 anos atrás, nós tivemos a gripe espanhola, por exemplo, né? Um exemplo de pandemia. Então, surge uma necessidade aí concreta de que as populações que estavam iniciando e ingressando na escola, a população mais excluída, vão pensar que a escola aí, nessa época, era dos filhos da elite e da burguesia em ascensão. Mas ali algumas camadas populares, né, algumas advindas, inclusive, da relação com a burguesia, começam a acessar a escola e a educação física ela entra na escola com a necessidade de ensinar higiene, né? Fortalecer corpos saudáveis que pudessem não transmitir essas doenças, né, de fortalecimento dessas nações. Então, são os princípios hegemônicos da ginástica sueca, com o objetivo de corrigir e endireitar os corpos das crianças. O Estado age no sentido de sanear, higienizar o povo brasileiro, que era considerado triste, repleto de taras, degenerado, amoral, fraco e passivo. É importante falar que tem um caráter racial, étnico-racial, né, relacionado ao povo brasileiro, ao corpo desse povo brasileiro, que é um corpo miscigenado, né?
um corpo negro e o corpo mulato, miscigenado, ele era tratado como corpo um corpo não bem-vindo para uma sociedade que se pensava em ascender. Então, tinha aí um aspecto de embranquecimento da raça para falar para o Brasil poder ter as suas chegar a um desenvolvimento de primeiro mundo. Então, você pode ver que a educação física ela age de uma maneira higienista, inclusive de aspectos racistas, né? De supremacia da raça nesses primeiros momentos. Então, a educação física é vitalizar pela educação e pela higiene. Olha aqui, as primeiras revistas da educação física, né? A primeira aqui que aparece, mas aqui em 1937, 38, vamos pensar um pouco no contexto antes da Segunda Guerra Mundial, início do Getúlio Vargas na presidência, aparecia, né, a educação física ainda com PH, né? E olha um trecho dela aqui, ó. A nova educação física, vamos pensar numa renovação que a educação física estava surgindo naquele momento. Deverá formar um homem típico que tem as seguintes características: um detalhe mais delgado que cheio, né, mais magro do que gordo, gracioso de musculatura, flexível, de olhos claros, pele sã, olha o aspecto racial aí, ágil, desperto, ereto, dócil, entusiasta, alegre, viril, imaginoso, senhor, sincero, honesto, puro de atos e de pensamento e dotado com senso de honra, compartilhando do companheirismo de seus semelhantes. Então, olha um aspecto funcionalista que a educação física adquire nesse momento de buscar corpos dóceis, né, que pudessem não questionar a sociedade naquele momento, que fosse gracioso de musculatura, magro, mas também pele clara, olhos claros, trazendo a imagem que o governo e que os intelectuais, a elite, gostaria que o povo brasileiro representasse. Logo depois, nós já temos aí um momento de muita influência na educação física da instituição militar, que vai, isso já acontecia lá no começo, mas na década de 70 e 60, com a ditadura militar, muitas das faculdades de educação física são desse período, muitas das faculdades tinham como diretores militares, coronéis, generais, né? Se no começo as primeiras faculdades tiveram médicos como diretores das faculdades, dos institutos superiores, nesse momento, ainda mais os militares assumem o processo de formação e de hegemonia ideológica da educação física. Então, o governo militar apoiou a educação física na escola, objetivando a formação de um exército composto por uma juventude forte e saudável, mas também trabalhou para desmobilizar as forças oposicionistas. Então, o esporte era muito utilizado, aí tem um caráter mais forte do esporte como conteúdo da educação física, ele é usado também para desmobilizar o movimento estudantil, muitas vezes a juventude que estava se interessando por política se tacava esporte porque se acreditava que no esporte as pessoas não poderiam ter essa contradição, né, de se tornarem rebeldes. É por isso que muito hoje a gente vê no esporte um questionamento quando uma atleta, por exemplo, como Carol Solberg, que se pronuncia politicamente, né? Então, isso aí vem da nossa origem militar, de não questionamento, né? As atléticas são criadas nesse momento para tirar do centro acadêmico a realização dos jogos escolares, né? E a gente acredita que o movimento estudantil, eu fiz parte, né, disso, deveria ser unificado, né? A atlética deveria estar junto com o centro acadêmico para promover tanto as práticas de lazer quanto a discussão política. Mas vem aí a cisão indicada e a despolitização do esporte.
Então, é uma educação física militarista, onde você tem o nacionalismo exacerbado, preocupado em formar cidadãos soldados, patriotas, disciplinados, dispostos a obedecer, inclusive, se precisasse a defender de uma guerra ou entrar para o exército, você já teria uma parcela da população aí preparada para isso. Então, a ginástica, o desporto, os jogos recreativos só têm utilidade se visam a eliminação dos incapacitados físicos, contribuindo para a maximização da própria poderio da população. A coragem, a vitalidade, o heroísmo, a disciplina compõem a plataforma básica de educação física militarista. Então, aqui vamos pensar que as pessoas com deficiência, os gordinhos, as mulheres, em sua grande maioria, muitas vezes eram afastados da educação física. Porque se não servisse a esses objetivos, não teria valia. Então, a educação física aqui ela não é uma perspectiva para todos. Na LDB de 75, afirma que o objetivo da educação física se resumiu ao aprimoramento da aptidão física da população brasileira. Então, olha que parte importante, porque isso vai trazer um movimento inovador. A educação física na escola tem como objetivo central aprimorar a aptidão física da população brasileira. Para que isso acontecesse, a educação física tinha que se formular de alguma determinada maneira, né? 3 vezes por semana, né? Uma prática repetitiva, então aí o polichinelo, o teste de Cooper, a corrida, né? a preparação física, a educação física como preparação física, né? Só que o que acontece? As teorias caem quando uma determinada teoria não é mais capaz de suprir as necessidades do imediato. Esse objetivo ele já começava a ser questionado por pessoas que começaram a fazer suas pós-graduações, um começo de redemocratização do país, né, final da década de 70, começo da década de 80. Então, com essa ebulição da educação física, as pessoas questionando, para você ter uma ideia, vocês que entraram agora há pouco tempo, para fazer educação física, tinha que fazer uma prova física. Na faculdade de educação física, você, para passar na metodologia da natação, você tinha que nadar tantos metros. Para você passar na metodologia do basquete, você tinha que ser bom no basquete e acertar os fundamentos de acesso. Então, era uma educação física que não passava por entender a sociedade, ler, etc. Era uma educação física no qual a pessoa que passava pela sua formação acadêmica, ela se tornava uma pessoa sem questionamento, né? Não estudava, não tinha leitura, não tinha história, a parte das ciências humanas não entrava. Você pode ver, inclusive, pessoas aí que estão ocupando alto cargo aí da presidência, que tem uma série de dificuldade intelectual, foram formados professores de educação física em agulhas negras, né? Uma educação física militar. É esse tipo de pessoa que era formada. Então, o contato com outras áreas, como ciências sociais, educação, arte, serviço social, por exemplo, Lino Castellani, Celi Tafarel, João Batista Freire, Vitor Marinho, vários intelectuais de educação física começaram a fazer pós-graduação fora, Walter Brache, Eleanor Kunz, né? Esses professores, na década de 80, começaram a fazer pós-graduações e falar, a gente sabe que tem alguma coisa errada com a educação física, mas a gente agora está com os elementos que nos permitem criticar isso e propor novas possibilidades. Então, esse novo cenário ele permitiu a sistematização de algumas possibilidades no trato da educação física escolar, o que denominamos de tendências ou abordagens pedagógicas, que são outras formas de compreender teórica e metodologicamente a educação física. Então, gente, o que acontece é o que a gente chama isso de movimento renovador. A gente tentou dividir um pouco a fala com Hegel. Letícia, também não sei do meu tempo, 15 a 20 minutos. Talvez eu passe por Hegel, depois a gente complemente nas perguntas, né, sobre isso. Então, eu fiz uma função aí de resgatar um pouco histórico,
mas eu queria falar justamente disso, assim, né? O movimento renovador, ele traz um novo cenário, muitas proposições, muitos questionamentos, aquelas pessoas que foram ler Piaget, desenvolvimento, trouxeram uma perspectiva para a educação física, outras pessoas na área da psicologia, da sociologia, e, por exemplo, eu acho que o Hegel vai aprofundar um pouco mais na abordagem crítico-superadora, né? E a abordagem crítico-superadora foi justamente aquele conjunto de professores que se aliaram a uma perspectiva teórica chamada materialismo histórico-dialético, que tem, né, a raiz aí na sociologia de Marx, né, na economia política produzida por Marx e Engels, né, na tradição marxista, que é um método, né, de compreender a realidade e de agir. Então, se uma crise ela integra as teorias que já não atendem mais às necessidades humanas, essas novas teorias e abordagens elas vêm a ressignificar, a entender e dar um sentido, um significado para a educação física na vida. Eu trabalho há 15 anos como professor de educação básica e a primeira coisa que eu pergunto para os meus alunos é: para que serve a educação física na escola? Né? O que as pessoas, vocês tiveram na educação física na escola? Por que agora estou vendo vocês, hein, sentadinho aí, o Hegel e a Letícia, legal. Para que serve a educação física na escola? Né? Muitas vezes as pessoas, quando tiveram muito, tem o quarteto fantástico, né? Vôlei, futebol, basquete, handebol, a gente não aprende nem na faculdade, né? Então, abre as possibilidades da cultura corporal, que eu acho que aí o Hegel vai falar muito bem disso, e aí fico também à disposição para a gente debater ou complementar. Os meus slides também eles tratam dessas abordagens, etc. Se quiser, a gente pode retomar mais para frente. Letícia, é isso mesmo? Falei muito? É isso aí mesmo. Tá bom. Eu falei para o pessoal preparar para fazer perguntas e pedir esclarecimentos para vocês, viu? Para a gente interagir. Agora é com você, Hegler? Já vai emendar? Eu vou emendar, deixa eu autorizar. Vai projetar, né? Você está autorizado, será? Hegler começar, deixa eu apresentar ele. Vai apresentar ele, né? Cidade aqui. Então, Hegler Siqueira Pedrosa, ele é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás em 2005. Especialista em Educação Física também nessa universidade em 2009. Mestre em Antropologia Social pela Faculdade de Ciências Sociais da Federal de Goiás. Cursa doutorado na UNB, é docente efetivo no campus escolar de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Estadual do Goiás, UEG, ministrando as disciplinas de estágio curricular, supervisionado 1 e Antropologia da Educação Física. Ele é integrante do LAPELIC, que é o Laboratório de Pesquisa em Lazer, Esportes e Estudos do Corpo, sediado no Núcleo de Estudos do Corpo e Natureza, na FEF da UNB. Atualmente desenvolve pesquisas sobre cultura afro-brasileiras em comunidades tradicionais, né, que são os quilombolas, analisando seus rituais e performances para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras nas aulas de educação física escolar. Com vocês, professor Hegler. Obrigado. Letícia, eu apertei aqui para poder compartilhar a tela e o notebook pediu para poder encerrar o software e abrir para poder autorizar a gravação. Tá me ouvindo? Tô. Eu vou então fechar e abrir novamente aqui e já volto rapidinho. Tá bom. Senão você não vai conseguir gravar a minha tela aí. Tá bom. Não entendi, mas pode ir. Às vezes, Letícia, probleminha mesmo. Fala, quiser, Pedro. eu posso falar mais, ou já posso responder. Pode ir falando, Pedro. A gente pode
Falando enquanto A gente pode, o Regler volta. Ele até ficou a gente pode travado. dialogar com as pessoas. Eu não sei se tem alguém com Alguém alguma já quer fazer algum pergunta. comentário? Ah, o Regler já voltou. Foi. Rápido, né? Eu, quando reinicio, demora 10 minutos. O Regler é hacker de computador. Quando dá alguma coisa, algum problema, ele fala assim, ó, faz o seguinte, aperta a tecla não sei o que eu vou entrar no seu computador para deixar que eu arrumo. Ô, Letícia, quando tiver uma nova dessa aí, você convida a gente de novo, hein? Eu quero conhecer essa galera olhando nos olhos. Tá bom. Uma pergunta, vocês estão vendo minha tela já? Ficou branco. Eu vi tudo branco. Eu tava vendo, só que agora ficou branco. Deixa eu voltar Isso. aqui. Tá, eu vi agora a sua aba. Estão vendo ou não? O slide, Eu vi a não? sua aba. Tem ingressar na conversa, baixar o aplicativo para Mac. Né, no Microsoft Teams. Tô vendo o seu WhatsApp agora. Engraçado, eu abro o PowerPoint e não mostra. Não, você tem que projetar só o PowerPoint. Mas é isso que eu estou fazendo. Abri aqui agora. Bom, a minha tela está só o PowerPoint agora, estão vendo? Não. Para de projetar e projeta de novo. Isso. Agora foi. Agora foi. Vê se no modo apresentação ele vai. Estão vendo? Tá ok, Letícia? Ele não foi para o modo apresentação aqui na tela. Acho que você tem que projetar o modo apresentação. Você tem que pôr no modo apresentação e pôr para apresentar ele. Normalmente eu faço assim, né, na minha aula. Bom, deixa eu voltar Entendeu? aqui. Não Você entendi, coloca no modo apresentação e projeta ele já no Team? ele no tela projetada já. Eu acho que deu certo. Aqui para mim tá aparecendo. Deu? Estão vendo deu, o PowerPoint? Agora ficou tudo branco. Voltou, deu certo. Deu? Deixa eu Tá sair. ótimo, certo. Estamos vendo. Então, beleza. Pronto. Então sou eu. Vou sair e vou entrar. Pode ir. Contando agora, viu, pessoal, que tá contando os minutos. Bom, eu vou tentar ser bem objetivo no tempo, para não estender muito a programação do evento. E adiantando também que a minha fala ela se estende um pouco na esteira do que o Pedro estava falando. E eu vou mais ou menos seguir um norte, né? Eu e ele pensamos isso de forma articulada. Então eu vou pular já essa parte de apresentação minha e já vou para o conteúdo da minha exposição, né? Então, primeiro, obrigado aí ao corpo discente da disciplina e à professora Letícia pelo convite, né? Agradeço aí pela oportunidade. E dizer que a minha exposição, tanto minha, acho que a do Pedro, segue mais ou menos a mesma perspectiva, ela tem um caráter introdutório, né? Então, de apresentar para vocês mais ou menos o preâmbulo, né, dessa discussão, que já tem aí cerca de 45 anos para 50 anos, né, desse movimento renovador, e que possibilidades que isso abre, né, para nós no século XXI, enquanto perspectiva pedagógica, de intervenção, de pesquisa, né. Então, esse breve histórico, o preâmbulo aí, né, dessas três instituições, né, militar, esportiva e de saúde, que constituiu o campo da educação física no Brasil, né, em especial no final do século XIX e início do século XX, ele chega no momento de crise e estrangulamento, em meados de 80, né, onde surge, né, onde até citou ali o Pedro, né, a partir de um destaque da LDB, onde surge esse questionamento, né, do qual é a função social da educação física, e ao mesmo tempo estava se questionando o que é a educação física, né. Então, olha, eu estou ouvindo um sopro aí, não sei se é do alguém que está aberto o microfone aí. Acho que é o meu. Vou desligar.
Então, a partir de 80, né, vai se construir várias teorias no campo, em especial inspirado no campo da educação, pensando em recorte específico da área escolar, né, em que vai se repensar ou se reconstruir novas possibilidades para a intervenção, a, a construção do currículo, a didática, da forma de, né, trabalhar pedagogicamente a educação física, né. Então, esse movimento renovador, a partir de 80, vai possibilitar surgir novas correntes, né. E, em especial, as sínteses mais elaboradas que nós vamos ter nesse período já é meados de 1990. E aqui eu dou destaque para duas, em especial, que no final a gente vai retomar isso, que é a crítica emancipatória do Leonel Kuhns e a superadora do coletivo de autores, né, que são os três professores que construem essas sínteses, né. Bom, mas antes disso, é necessário perguntar, né, para que uma teoria da ação física, né? Ou seja, qual a necessidade de pensar uma teoria enquanto proposta pedagógica? Isso é importante destacar porque esses movimentos de influência dessas instituições militar, esportiva e médica, elas não findaram ali com 70 e 80. É importante dar esse destaque, que elas apenas se ressignificaram no atual contexto contemporâneo. Um bom exemplo disso, vocês devem viver isso no curso de vocês, porque isso é um debate a nível nacional, que é essa falsa dicotomia ou divisão entre curso de licenciatura e bacharelado que nós temos hoje no Brasil, né? E essa divisão vem justamente na esteira disso, né? Na tentativa de voltar lá em meados de 70 e 60 para dizer que você tem uma especificidade que é de um campo e uma especificidade que é do outro campo. Nós vivemos no campo da educação física a única área de conhecimento que tem uma divisão que se pauta pela intervenção profissional e não se pauta pela produção do conhecimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Nesse debate ali, final de 80 e 90, foi quando surgiu o primeiro curso de bacharel no Brasil, que foi na USP. E o curso de bacharel se propunha exclusivamente, assim como é na química, como é nas outras áreas, um curso voltado exclusivamente para a pesquisa e para a produção do conhecimento. Ou seja, a intervenção profissional continuava sendo mediada por um processo pedagógico. Então, todos os cursos de licenciatura. O que já era uma falsa dicotomia também na época, né? Que era uma negação de que, ao tornar-se professor, você negava a pesquisa e a produção do conhecimento. Mas tinha essa ala mais conservadora que iria defender, queria haver essa distinção, né? E esse embate ele perdurou até agora meados de 2015, 2016, quando o CNE teve que novamente se posicionar em relação a isso, né? E dizer para toda a comunidade, no primeiro momento, que apenas a licenciatura seria a formação vigente no país, e depois de muitos movimentos de oposição desse grupo dito mais conservador, que então nós teríamos apenas uma única entrada com duas saídas na área. Mas por que há um equívoco nisso, né? E eu, junto com um grupo de pessoas, pensamos na mesma época um artigo sobre isso que foi publicado na Pensar a Prática da UFG, que é justamente esse não entendimento de que teoria que embasa a educação física e a que ela se propõe enquanto função social. Então, a minha fala aqui ela vai ser mediada nesse sentido, de que a educação física, independente do seu campo de intervenção profissional, ela é uma prática pedagógica. Ora, portanto, é um campo de conhecimento mediado por processos pedagógicos. Então, nós não temos como nos alocar, por exemplo, nas ciências humanas, ou nas ciências exatas, nas ciências biológicas. Nós somos um campo de conhecimento, ora, portanto, uma área de saber moderno, que, a partir dessas áreas clássicas de saberes, constrói uma prática pedagógica, né? Então, para isso, é preciso uma teoria pedagógica que embase esse processo. Então, que vai, portanto, indicar os conteúdos, que vai organizar esses conteúdos, que vai sistematizar esses conteúdos, que vai avaliar esses conteúdos para uma determinada disciplina curricular, seja ela na escola ou fora da escola, né? Então, aquilo que se advogava no final de 90, início dos anos, perdão, final de 80, início dos anos 90, de que o bacharel era a pesquisa, como isso não vingou, porque a produção do conhecimento continuou sendo feita no campo das humanidades e nos cursos de licenciatura no Brasil todo, então criou-se a gente chama de um mito, né, na antropologia, de uma falsa realidade, de que o bacharel, então, é o que intervém fora da escola, que é um outro equívoco, né, teórico, né, porque
Se você vai atuar na academia, no clube, a mediação ainda é para um processo pedagógico. Você ainda é um professor, né? Então, em resumo, o que se propõe, então, a partir desse movimento inovador, é que a educação física, por ser um campo da licenciatura, portanto, um campo da docência, porque nenhum historiador precisa se formar bacharel para trabalhar no IFAM, por exemplo, que é fora da escola, assim como um químico não tem que se formar bacharel para poder atuar fora do campo escolar, como químico, enfim, somente na nossa área que tem essa dicotomia, né? A gente tensionava isso agora, recentemente, no CNE, quando você propôs novamente a divisão, né? Como assim, né? Então, o mesmo vai ser feito com todas as áreas ou só exclusivamente? A educação física vai ter que ter duas formações para duas intervenções distintas no mundo do trabalho. Mas se dá por conta do CONFEF, né, que é uma outra discussão. Mas isso é só para poder ilustrar para vocês que o cerne da nossa intervenção profissional permeia o que ensinar, o como ensinar e por que ensinar. E, para responder essas três perguntas, somente embasado numa teoria pedagógica, né? Então, para poder construir uma teoria pedagógica, como eu já destaco no final da sua fala, o Pedro, é preciso mediar isso por um paradigma científico. Ora, portanto, ela está falando do campo da ciência, né? Então, ela tem toda a ciência, todo o paradigma científico, ela tem uma visão de mundo, de sociedade, de ser humano e de educação. Então, independente das correntes mais conservadoras ou das mais críticas, todas elas vai estar respondendo a essas quatro dimensões. Há uma visão de mundo, de sociedade, de ser humano, ora, portanto, da forma como educar esse ser para o convívio social. E aí eu não vou aprofundar nesse embate, perdão, nessa discussão, vocês devem ter isso bastante adensado no currículo de vocês, mas apenas é para poder ilustrar que essas correntes pedagógicas, desde a mais tradicional, que é o paradigma da educação física, até a inspiradora, vão estar todas mediadas por essas três matrizes modernas de conhecimento, né, que é o empírico-analítico, né, que é o positivismo, a fenomenologia ou o materialismo só-dialético. Eu tinha pensado aqui uma exposição breve dessas três correntes, mas, pelo adiantar do meu tempo que eu vou ter, eu vou pular, mas eu posso deixar os slides depois com o professor Letícia, se alguém quiser. Cadê o tempo? Já foi 10 minutos. Eu vou deixar os slides depois com a professora Letícia e vocês podem depois aprofundar esse debate com ela, né, mas sobre essas três matrizes de conhecimento, né? Eu ia brevemente explicar os seus pressupostos fundamentais, né? Mas eu vou fazer mais uso do tempo nas correntes pedagógicas atuais e no debate depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar nesse tema. Então, aqui problemas, né, a gente deve se debruçar, né? Então, quais são as questões que se colocam, então, para a educação física, né? Do ponto de vista educativo, né, o que tem significado de educar o corpo, né? Ou essa educação do corpo, para quê e por quê e para quem, né? Que tipo de educação corporal a escola e a educação física vem realizando, né? O que a gente vem conseguindo realizar, né? Do ponto de vista da intervenção, do ponto de vista do diálogo com os outros atores sociais da escola, né? Na construção do seu PPP, né? De não ser mais aquele professor que entra pela porta dos fundos e sai pelas portas dos fundos, né? Que não participa de reuniões, de colegiados, de conselhos de classe, enfim, que isso foi bastante debatido nesse movimento renovador. Né? Por que surge o interesse pela educação corporal, né? Também na escola, ou seja, que interesse é esse que tem esse modelo social particular que nós vivemos, que pensa uma forma de educar o corpo na escola, e quais são as determinações socio-históricas disso, né? E o que é a educação física na ciência moderna e sua função social. Ou seja, responder a essas questões foi o cerne que esses autores do movimento renovador se propuseram a pensar. E aí era, portanto, propor novas formas de atuação profissional, né? Em particular aqui nessa exposição na escola. Por quê? Porque numa concepção racionalista, né, de formação humana, essas dimensões intelectual, corporal e moral são estratificadas, né? São separadas, são dicotomizadas. Né? Então, há um dualismo, portanto, também uma hierarquia na relação entre o corpo e a mente, né? Que advém de uma falsa interpretação da tradição filosófica grega, né? Que lá o corpo era feito de forma protética, né? Ou seja, essa divisão dual corpo e mente tinha um outro significado, mas que se ressignificou no iluminismo burguês, durante a Revolução Industrial, com outro contorno, e, ora, portanto, as dimensões ditas do corpo, né? Porque a mente pertence ao corpo, né, como vai dizer o professor Leonardo, né, não há essa separação, né, o corpo ele é uno, mas essa divisão foi feita para poder estratificar o que é
os trabalhos ditos de um determinado estrato social de uma classe e de outra. Ora, portanto, tornou-se importante, então, a tentativa de um método científico para poder controlar o corpo pela sua subdivisão, fragmentação e negação da sua totalidade. Então, isso é algo importante a ser destacado, porque uma das premissas básicas desse movimento inovador é justamente buscar uma reunificação dessa unidade do corpo na sua forma de agir, pensar e de ser educado. Por exemplo, nenhuma ação humana, nenhuma técnica, por exemplo, do esporte, ou da ginástica, ou das lutas, ou da dança, enfim, podem ser apreendidas sem dimensões cognitivas e subjetivas da nossa cognição, né? Mas essa estratificação é justamente com uma intencionalidade hierárquica, né, e de uma divisão social de classe. Ora, portanto, de uma visão mais restrita do que apenas o intelecto, né, aquele que é responsável pela aprendizagem, e que é desconsiderado enquanto gênero humano na sua totalidade, né? Ou seja, nós não somos somente uma cognição, nós somos também seres sociais, afetivos, corporais, né? Então, essas dimensões que vão ser consideradas nesse movimento inovador. E é importante dizer que esse movimento inovador vai se inspirar em correntes da educação brasileira crítica. Então, você também tem 4 correntes ditas conservadoras, né, tradicionais no campo da educação, e 4 correntes que, nesse mesmo tempo histórico, vão se formar como sendo as correntes críticas, né? Então, digamos que a educação física não estava desarticulada desses movimentos nacionais e também mundiais no pensar a educação e no pensar como educar o ser humano, né? E, ora, portanto, essa negligência, né, na relação entre a educação formal e informal do corpo se transparece nessa modernidade. E aí, de forma intencional, ela foi arquitetada pela ideologia vigente, ou seja, como estratificar isso no movimento que negligencia essa formação do ser numa dimensão unilateral, ou seja, numa dimensão de totalidade, né? Que não se separa as dimensões que constituem a nossa psique, por exemplo, né? Um bom exemplo disso é a saúde, por exemplo, né? A saúde, ela passa a ser negada tanto como saber na escola, ou seja, o esporte, como brincou ali o Pedro, né? Isso era muito forte quando a gente militava no movimento estudantil, né? A gente brincava que a escola malemar ensinava o quarteto fantástico, né? Que é o basquete, o futsal e etc. E também negava os outros campos de conhecimento, né? Das artes, do lazer, da dança, das lutas, etc. Então, que corpo é esse e a quem tem servido a educação física, né? Essa parte aqui eu também eu vou pular, porque já tratou um pouco disso o Tatu, mas eu ia apenas resgatar lá a parte do que ele colocou sobre o movimento militar e médico, né? Como é que isso ainda perdura nos dias atuais, por exemplo, nas academias de ginástica, né? Como que os movimentos eugênicos, né, de higienismo, né, de um corpo padronizado ainda perdura com outros significados, é claro, com outros contornos sociais, né, principalmente de uma comercialização do corpo perfeito, mas que ainda perdura nesses movimentos, né? Assim como também práticas sexistas, né, que você tem em escolas particulares, enfim. E aí que eu ponho aqui uma citação do Walter Bracht, né, em que ele vai justamente situar esse movimento renovador, né, vai dizer assim, ó, que nesse nascimento da ação física, né, por um lado, para cumprir a função de colaborar na construção de corpos saudáveis e dóceis, né, ou melhor, com uma educação estética da sensibilidade que permitisse uma adequada adaptação ao processo produtivo, ou uma perspectiva política nacionalista, né, que muito bem tratou isso, né, voltada para a guerra, né, de um falso entendimento de um patriotismo, e por um outro lado, né, de uma lógica biologicista do corpo, né, que não entende que o corpo constitui uma prática de construção social. O nosso hábito alimentar mesmo é um bom exemplo disso, né? É a parte da cultura que nós construímos no nosso hábito alimentar, e não a partir de interesses apenas ou de necessidades meramente naturais ou orgânicas, né? Por isso nós assamos a carne, né? Nós não comemos ela crua, né? Então, qualquer processo, por exemplo, de reeducação do corpo perpassa por isso, né? Por uma relação social e cultural do ser, e não apenas meramente biológica, né? E é por isso que é necessário, é muito importante repensar como tratar esse corpo. E aí, eu trago aqui como um bom destaque para isso o Gramsci, né? Porque o Gramsci, ele é um dos inspiradores desse movimento renovador, é um autor italiano, né? É um pedagogo italiano, e ele vai justamente defender essa perspectiva emancipatória do ser, né? Ou seja, que todo professor ou todo ator social poderia ou deveria ser um intelectual orgânico, aquele que intervém no meio social, almejando uma determinada, de forma teleológica, né, ou seja, projetando aquilo que é do vir a ser,
um novo modelo de convívio social, coletivo, subjetivo, amoroso e etc., né? Então, em síntese, né, a partir de 70, nós temos uma centralidade da prática pedagógica da educação física, na atividade física e no esporte, né? Ou seja, no desempenho atlético ou no desempenho produtivo, né? E a partir desse cenário, e aí já caminhando para o final da minha fala, deixa eu ver como está meu tempo aqui. Cadê o cronômetro? Deixa eu abrir aqui. Ainda falta 4 minutos. O Lino Castellani vai fazer, já meados ali dos anos 2000, no começo do século XXI, uma divisão ou uma proposta de síntese, né, desse cenário, de como é que se construiu essas abordagens pedagógicas, né? Então, ele primeiro vai classificar no que ele chamou das não propositivas e nas propositivas, e dentro das propositivas vai fazer uma nova classificação, as propositivas não tematizadas e as propositivas tematizadas. Então, nessas não propositivas, a gente destaca aqui a abordagem, por exemplo, do Silvio Santino, Wagner Moreira, né, que a partir de um olhar no campo da fonologia vai fazer a crítica ao paradigma da questão física, a abordagem sociológica do Mauro Betti e a abordagem cultural do Daolio, né? No caso específico do Daolio, né, ele vai beber na antropologia americana, do Geertz, em especial, para poder pensar o conceito de cultura e de como é importante esse conceito para poder pensar o corpo. Ou seja, porque aquilo que nós ensinamos, né, que é o objeto de trabalho da ação física, né, que são as formas de expressões da cultura humana, que vem da linguagem corporal, é o cerne da nossa intervenção profissional. Então, não dá para separar, ao trabalhar, por exemplo, na educação infantil, que eu vou apenas me valorar em aspectos, por exemplo, das ciências humanas e negar, por exemplo, os processos de maturação biológica, né? Entretanto, é da cultura que se produz as mudanças e até mesmo o desenvolvimento neuronal, por exemplo, da criança no ensino infantil, e não o contrário, ou seja, é da cultura para o natural, e não do natural para o cultural, como que é as correntes conservadoras. Bom, e aí o Lino vai, nessa mesma esteira, junto com a Celita Farel, né, que são aqui os dois que eu me basei para fazer essa classificação aqui, vai dividir, então, um outro grupo no que ele chama de propositivo, ou seja, aquelas que não só fazem crítica ao modelo tradicional, tecnicista, por exemplo, mas que também propõem uma nova forma de organizar isso, uma nova forma de pensar isso na escola, desde o ensino fundamental até o ensino médio, né? Então, aqui ele vai classificar nas não tematizadas e nas tematizadas, né? Então, entre as não tematizadas, ele vai destacar a desenvolvimentista do Gotani, né? Do Kokubun, e um terceiro autor que agora não me recordo, mas o que dá mais destaque é o Gotani. E o Gotani é interessante porque ele, inclusive, vai propor, né, como fazer essa divisão até o 9º ano, por exemplo, do ensino fundamental, dos conteúdos a serem trabalhados, né, das habilidades motoras básicas e as específicas, né? Mas aqui ainda há uma restrição que o conteúdo final, que as habilidades que ele chama de específicas, né, que é o esporte, por exemplo, virá no final do ensino fundamental, mas é a única e exclusiva, né? Então, aqui há um limite do ponto de vista teórico, né? Então, ainda que inspirado a partir do Piaget, mas ainda inspirado numa lógica biologicista, ele vai defender que até meados dos 12 anos, por exemplo, a criança não deve ter acesso a nenhum elemento da cultura, né? Ou seja, não pode ter acesso ao esporte antes dos 12 anos, né? Até ali vai apenas desenvolver as 8 habilidades motoras e depois em diante vai desenvolver o que ele chama de específicas, né? Que são aquelas que advêm da cultura. E aqui, como já apontava o Josimar Daolio, é o contrário, né? É da cultura que você desenvolve aquilo que é necessário na maturação biológica para atender essa necessidade cultural, por exemplo, do esporte, da ginástica, etc. A outra é a do João Batista Freire, né, construtivista, também inspirado no Piaget, mas com um olhar mais culturalista, né? A terceira, a plural do Daolio. Então, se o Daolio antes faz a crítica a partir do olhar da cultura, depois ele propõe formas de se fazer isso, né, algumas possibilidades. Uma quarta, que é a concepção de aulas abertas, aqui inspirado na proposta de escola do Snider. E, por último, entre as não sematizadas, a concepção crítico-emancipatória do Leonor Kunz, né, que talvez você já conheça a obra, né, que é um livro chamado Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. Né, ele vai lá apontar 3 dimensões para se trabalhar o educando, né, mas ele ainda não pensa isso ainda enquanto currículo, por exemplo. Né. E as duas que são sematizadas, que é a aptidão física e a crítico-emancipatória. Perdão, crítico-inspiradora. Então, aí nessa última, né, aí eu vou finalizar com essa última, que é a crítico-inspiradora, é aquela que, no meu entendimento, né, na minha avaliação, mais avança do ponto de vista teórico e também mais avança do ponto de vista de uma proposição
sistêmica, né, de currículo, de como pensar o processo educativo na escola e etc., né. Ora, portanto, ela se torna, então, a vanguarda da síntese desse movimento, né, enquanto conceito, enquanto função social, enquanto currículo, enquanto conteúdo. Por exemplo, é a única de todos eles que vai apresentar que há 6 conteúdos a serem trabalhados no campo escolar, que sendo a ginástica, a dança, a luta, os jogos, o esporte e as artes circenses, né. A primeira, por exemplo, a pensar que a cultura, a partir desses elementos que são aqueles considerados tradicionais ou de maior relevância histórica, aqui inspirado no Saviano, que eles vão fazer essa defesa, né, aqueles saberes que têm maior relevância histórica para o desenvolvimento da humanidade, são aqueles conteúdos que vão ser trabalhados na escola. E a partir disso, de uma lógica cíclica, né, vai pensar isso ao longo do currículo escolar. Então, a base epistêmica dessa abordagem, né, como já deu destaque o Pedro, é Marx, depois Gramsci, com a pedagogia italiana da autonomia e do sujeito enquanto intelectual orgânico que intervém na sociedade. No Brasil, de forma mais específica, do Saviani, né, com a pedagogia histórico-política. Então, chega, então, no coletivo de autores e depois nós vamos entrar nos contemporâneos textos, né. E é interessante que, enquanto campo de conhecimento, essa abordagem não vai negar as dimensões biológicas, né, ou exatas que constituem as práticas de saberes da nossa corporeidade, né, ou, melhor dizendo, da nossa corporalidade. Mas isso vai ser pensado em conjunto, articulado, uma totalidade de uma prática pedagógica. E aí, o que vem a ser, então, essa prática pedagógica, né? É aquela que você classifica, sistematiza e constrói processos de ensino-aprendizagem para poder ensinar isso na escola. É importante dizer isso porque o CONFEF, por exemplo, tenta advogar que todas as práticas corporais que existem são exclusivas da ação física, né? Tem que ser formado na nossa área para poder, por exemplo, ensinar lutas, ensinar dança, etc. E não é essa a premissa que nós temos que defender, né? Por quê? Porque esses saberes, eles existem, o esporte, a ginástica, a dança, as artes ciências, eles existem independentemente da ação física. Ou seja, são práticas sociais da cultura humana, do processo histórico de construção dos saberes da humanidade. Agora, qual a importância, então, da nossa área para poder se ensinar esses saberes? É que nós podemos, a partir de uma teoria pedagógica, classificar, sistematizar e construir processos de ensino-aprendizagem sistêmicos desses saberes, com uma determinada intencionalidade, com determinada ação teleológica. Ora, portanto, o nosso objeto passa a ser, então, um objeto que, a partir de um método, tem um saber específico. Aí, ora, portanto, seria a cultura corporal. Então, há por trás disso aqui, então, um conceito, né? Uma forma de entender a ação e a intervenção humana. E, para finalizar, então, o último slide, para ninguém ficar cansado, eu trouxe aqui para vocês apenas a título de exemplo alguns grupos de pesquisa, né? De algumas experiências pelo Brasil, exitosas, eu diria assim, apesar de todos os conflitos e todos os limites, né, dessas proposições a partir dessa concepção inspiradora que foram feitas no Brasil, né. Eu destaco primeiro o professor ia dando um pouco de proximidade, né, para onde vocês vivem no nosso território nacional, ao professor Gabriel Humberto Munhoz Palafox, que apesar de ser mexicano, já se radicou no Brasil há muitos anos. Ele é professor da UFO, né, e é um dos grandes intelectuais que deu desenvolvimento a essa teoria pedagógica e construiu aí na rede de ensino de Uberlândia uma proposta junto com os professores da rede de ensino municipal de currículo para a educação física, né, e de como trabalhar com esses conteúdos, com esses saberes na prática curricular, né. Então, o Gabriel Munhoz Palafox, acho que é uma boa referência para vocês poderem buscar, né. Eu dou até aqui o nome do grupo dele, né, que é o NEPEC, né, da faculdade na UFO, vocês podem estar buscando, né, possam estar se informando, mas ele tem já por 15 anos um trabalho muito próximo aos professores da rede municipal de Uberlândia e desenvolvendo essa proposta pedagógica, né, tanto a nível de diretrizes curriculares para o município, como também de intervenções específicas, né, existem obras, tem CDs, tem mídias de como trabalhar esses saberes na escola, né. A outra professora Celita Tafarel, né, que coordena o LEPEL, que é um grupo de pesquisa que se radica no Brasil todo, mas em especial no Nordeste e no Norte do país. Tem mais de 14 instituições, né, de ensino superior que faz parte dessa rede de ensino, de pesquisa na área, e que pode também ser um destaque para isso para vocês, né. O terceiro é o professor Marcílio de Souza Júnior, né, que coordena o ETNOS, né, o ETNOS, desculpa, lá na ESEF, em Recife, na UPE, e que
assim como o Gabriel Munhoz Palafox também construiu, junto com os professores do município lá de Recife, né, uma proposta de intervenção e diretrizes, né, a partir dessa referência. E, por último, as propostas de Goiânia e de Porto Alegre, né, que os professores da rede municipal de ensino estudaram, aprofundaram, né, essas propostas de intervenção e construíram currículos, propostas de intervenção a partir dessa matriz teórica, né. Bom, obrigado. Desculpe passar aqui alguns minutinhos na fala. Fico à disposição aí para perguntas, dúvidas e esclarecimentos. Tranquilo. Eu que agradeço, professor Reile, professor Pedro. E aí, Thales, você vai falar ou é comigo? Professora, você que sabe. Vai, pode ir, Thales. A gente gostaria de agradecer aos dois professores aí pela abordagem. É um tema de suma importância para nós acadêmicos, né? A gente conhecer a nossa história, mediante isso a gente traçar uma nova história. E esse movimento de renovação é muito importante agora no cenário que a gente está tendo discussão até no Supremo Tribunal sobre a nossa história da educação física, né? Então, gostaria de agradecer novamente lá o tempo e o saber e deixar em aberto para os nossos acadêmicos, nossos colegas discentes aqui, as perguntas. Eu gostei dessas cadeirinhas aí, ó. Ficou bem legal. Eu tenho uma pergunta aqui. Pode começar? Isso, fala o nome, o período. Meu nome é Leonardo, quinto período. Boa noite, professores. Complementar e agradecer pela presença dos senhores, a disponibilidade também, dividir com a gente o conhecimento. Bom, eu tenho, na realidade, duas perguntas. E a primeira se diz o seguinte: como foi tratado pelos senhores que o movimento renovador surgiu aí na década de 80, 70, 80, né? E hoje a gente teve essa revolução, está vivendo essa revolução, e que hoje nada mais temos só uma mistura desses tipos, né, que tínhamos antigamente, militar, calistenia, etc. Eu queria saber, na opinião dos senhores, se corre o risco de ter um certo retrocesso em relação a esse movimento renovador, ao invés de evoluir para chegar num movimento de próxima perfeição em relação ao ensino da educação física, se pode retroceder ao que tínhamos antes desse movimento renovador existente. Por exemplo, tendo em vista que hoje o que eu vejo que a calistenia, a questão do ensino de academia, é o que está muito predominante na atualidade. Tem alguma possibilidade desse tipo de educação física abranger todo o sistema de ensino nosso? Como é que a gente já pode ir falando? Vai ser... Pode sim, pode sim. Depois eu pergunto a outra. Calma, Leonardo. Pode fazer mais perguntas, vamos fazer em blocos. Porque senão, para dar mais oportunidade de gente perguntar. Só se as perguntas esgotarem, né? Porque senão, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode abrir para fala. Faz a sua segunda pergunta e eu vou colocar no chat aqui. Quem quiser manifestar, manifesta no chat, porque aí a gente dá mais tempo para os palestrantes também fazerem a pontual que não deu tempo de falar na palestra, né? Para também ver o interesse de vocês no que foi falado. Bom, e o segundo trecho seria qual que é a perspectiva, né, da educação física aí nos próximos anos, se o ensino que está sendo praticado perante as faculdades se tende a melhorar, se os campos de pesquisa estão sendo facilitados para que seja realizado pelos recém-formados alunos de educação física. Algum esclarecimento, gente? Alguém quer pedir algum esclarecimento na fala, algo que não ficou claro?
De 62 pessoas, só o Leonardo. Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Eles vão responder primeiro do Leonardo ou já pode fazer agora? Pode fazer, para ver o interesse de vocês, para eles pensarem numa nova fala agora. Eu queria direcionar a pergunta para o professor Pedro, tá? Tá. O pensamento que ele falou aí. Professor Pedro, na matéria da Letícia, da professora Letícia, metodologia do basquetebol, ela mandou fazer um fichamento sobre um artigo e ele permeia nos anos 70. Aí. É um diálogo de educação física da escola e na escola, que tem diferença. E lá contemplava, falava que robotizava muito o ensino, limitava o jeito de ensinar, o governo limitava a escola. Eu queria saber, na sua opinião e de acordo com o seu conhecimento, se melhorou muito essa flexibilização ou o senhor acha que ainda está um pouco robotizado? Se tiver mais uma, a gente passa a fala para os palestrantes. Eu acho que está de bom tamanho para o pessoal saber o interesse de vocês. Letícia, Fala, Ailton. posso fazer uma pergunta para eles? Claro. Qual a opinião deles desse caso dos poderes públicos em toda a esfera federal, estadual e municipal da educação física? O que eles acham? Qual a opinião deles sobre isso? Ailton, eu não entendi muito bem a pergunta. Você está falando do Conselho Federal ou outra coisa? Eu não entendi. Não do conselho, dos políticos, como se diz, do federal, do estadual e do municipal, da esfera federal, estadual e municipal, né? Por que a educação física é tão desdeixada por eles? Beleza. Eu tenho uma pergunta também para vocês, que vocês trabalham muito o lado social, antropológico, e qual que é a percepção que vocês têm, mediante a educação, para as classes menos favorecidas? Um exemplo que é o professor Hegler trabalha com os quilombolas, né, faz um estudo dos quilombolas. Se a parte educacional realmente chegou para esse povo e qual que é a contribuição que a gente pode dar? Para fechar esse bloco, e aí a gente fecha aqui e segura as perguntas para o próximo. A gente fecha com a pergunta do Everton, que ele direciona a pergunta acho que para o Hegler, né? É isso, Everton? Quer abrir o microfone e perguntar? Que ele coloca aqui no chat que queria que ele falasse do antepenúltimo slide, que ficou perdido. Isso. Boa noite, Letícia. Boa noite, noite, pessoal. É por Hegler mesmo, né? É porque eu cheguei agora, eu estava acessando outro link, né? E depois você me ligou, fez a chamada para mim. Aí eu queria que ele repetisse o antepenúltimo slide dele, que eu não entendi bem. Ok. É isso aí. Segurem as perguntas. Meu microfone estava desligado. 10 minutinhos para cada um, né? Eu acho que fica bom para a gente fazer um próximo bloco. Mais ou menos, né? É porque a gente tem uma equipe aqui só que cuida do cronograma. É por isso que o pessoal estava meio desesperado. Eu falei, gente, calma, não precisa contar de 5 em 5 minutos, não, só o final. Mas por isso que eles estavam contando o tempo, assim, de vocês. Mas essa que é a vantagem do presencial. O presencial tem a plaquinha te mostrando 5 minutos. Tem a plaquinha. Aqui, eu estava olhando pro relógio, pus lá, eu não sabia se olhava pro tempo, se olhava pra minha fala. A gente tem o pessoal só cuidando do tempo.
A gente segregou bem a organização do evento aqui. Mas fiquem à vontade, gente. Qualquer coisa a gente lança aqui no chat. É 10 minutos de fala. Vou deixar que vocês se organizem. Então, mantenha a organização. Quer falar primeiro, Regler? Eu posso falar? Pode ir. Beleza. Primeiro, eu queria agradecer aí a todos que fizeram pergunta. Eu acho que fica feliz com o interesse e a participação de vocês. A gente sabe que à noite o pessoal fica cansado, mas vamos tentar, eu vou tentar não cumprir os 10 minutos, tentar ser mais breve, apesar disso ser muito difícil para mim, que adoro falar, mas para a gente poder ter um pouco mais de dinâmica, né? Eu não sei se eu anotei o nome de todo mundo certinho, mas o Leonardo perguntou se o movimento renovador pode retroceder. Então, vamos entender e marcar que o movimento renovador ele surgiu a partir de uma determinada referência, que foi a crítica ao paradigma da aptidão física. A aptidão física, enquanto paradigma, eu diria que ele foi superado, né? No entanto, as novas roupagens que tem e novos elementos que trazem e deslocam esse paradigma da aptidão física, eles ainda continuam muito, muito firmes. Na verdade, todas essas concepções de educação física continuam coexistindo, apesar de algumas não responderem mais às necessidades da educação física escolar. Mas a gente vê muita gente ainda na escola acreditando que a educação física deve sair de 2 dias para 3 dias, para que o aluno possa adquirir uma boa preparação, um bom condicionamento físico. Então, você tem aí uma série de questões que estão sendo renovadas com novas roupagens. Então, o aspecto conservador da educação física, retrógrado, ele continua existindo e cada vez mais forte. Existe hoje uma apropriação da cultura corporal como mercadoria. Se você for pensar o esporte como fenômeno da cultura corporal de maior impacto na nossa sociedade, a indústria do esporte, que é fenomenal e atinge vários mercados, ele compreende que ele está pouco interessado se você está praticando esporte. Ele quer que você seja um consumidor do esporte. Eu desafio todo mundo que está aí, se não está vestido com alguma marca da Nike, da Adidas, né? Ou a questão do Red Bull, né? São marcas que se cresceram através dessa indústria do esporte e que hoje está no nosso dia a dia. Então, a apropriação da cultura corporal como mercadoria é nos tornar meros consumidores, né? Da cultura corporal. No entanto, também, a visão progressista, né? As abordagens progressistas, elas também têm se fortalecido, como o próprio Hegel disse, que várias experiências estão implementando nos seus currículos, né? Então, para somar aqueles que ele diz, por exemplo, o currículo da educação física no Distrito Federal é embasado na pedagogia histórico-crítica e na perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, e, portanto, também na crítica superadora, apesar de ainda ter algumas lacunas. Paraíba, acho que ele falou Curitiba, Pernambuco ele falou. Então, assim, a gente tem hoje uma apropriação maior, nós sabemos o que estamos fazendo e estamos indo para a disputa. É um espaço de tensão, de disputa, mas a visão conservadora, a partir de novas roupagens, por exemplo, no ensino remoto, se mostram muito claras. Todos os professores tiveram que transpor as suas sala de aula fechada para o mundo inteiro ver, né? Para a sala e, às vezes, no YouTube e etc. E ali você vê a galera reproduzindo polichinelos, você vê a galera reproduzindo. Não que o problema seja do professor. O professor ele carece de formação e reflexão crítica sobre sua prática pedagógica. Ele quer inovar, ele quer fazer alguma coisa. Mas as condições de trabalho, a formação, muitas vezes faz ele mero reprodutor, né? Então, a gente precisa ficar bem atento a isso.
E ainda tem uma questão central. Nós conseguimos o campo progressista, a partir de um congresso do Colégio do Esporte na década de 80 para 90, tornar essa educação física que a gente acredita hegemonia nos nossos pares, né? E conseguimos uma entidade de luta, que é a nossa entidade de pesquisa, o CBCE. No entanto, se você for ver nas próprias faculdades, nas faculdades particulares como hegemonia, no conselho profissional, o campo conservador ele domina tanto o campo profissional quanto de formação da educação física. A educação física sendo pensada na formação, já respondendo, né, a outra pergunta, uma formação aligerada, uma formação inicial para colocar a pessoa no mercado de trabalho, só que ela fica perdida, aí vai fazer concurso, vai fazer outra coisa. Então, a educação física, ela ainda, por mais que a gente tenha avançado, a gente ainda é minoria. Um campo crítico, reflexivo e tal, é minoria numericamente. Só que eu acredito que nossas respostas têm mais força do que a perspectiva, né, dessas instituições. Por isso que eu acredito que a gente ainda vai avançar. Então, a perspectiva da educação física nos próximos anos, como todas as áreas, é complicada porque a educação está sendo atacada, já respondendo a outra, né, da política, sendo atacada localmente e de maneira federal. O Plano Nacional de Educação, que prevê várias conquistas nos próximos 10 anos, estão sendo atacados no âmbito do financiamento. Tivemos uma vitória muito grande pelo Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação. Para vocês saberem, na política pública, e eu estudo um pouco isso, só importa se tiver dinheiro, é recurso público. A disputa pelo recurso público é gigantesca. O cara, que eu não vou nem citar o nome, que está vendendo o país, que é o ministro da Economia, ele quer tirar dinheiro da educação para dar no renda mínima, né? Ele está propondo tirar dos pobres, tirar dessa política para dar para os miseráveis. A gente quer tirar da taxação de grandes fortunas, lá de cima, do pagamento da dívida pública. Então, assim, essa é uma discussão que eu acho importante a educação física fazer, para entender que ela não está perdida, ela não é uma coisa somente de brincar, de jogar, etc., descolado do resto da sociedade. Mas nós também temos pesquisa, né? Bolsas de mestrado, doutorado que estão sendo extintas, né? Então, eu vejo dificuldades nos próximos anos, mas também com as dificuldades vem uma resistência, uma organização, e aí eu chamo todos a somarem aí nas faculdades, no CBCE, nas frentes de luta, para que a gente possa fortalecer a educação física. Falando da metodologia do basquete, o Gilson, se eu entendi muito bem a pergunta, né? Ele perguntou se há avanços aí na perspectiva do esporte, né, do esporte da escola e na escola, etc. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem um entendimento hoje acerca do esporte, de não negação do esporte enquanto um conteúdo importante, mas entendê-lo nesse contexto de esportivização das outras práticas corporais, de bater de frente com a instituição esportiva, com o Comitê Olímpico, etc., para a gente organizar festivais de jogos inclusivos na escola, né? Nós tivemos um avanço muito grande na perspectiva da educação física inclusiva, e também o governo federal agora decretou que tem que ter escolas especiais para pessoas com deficiência. Eu te digo que a grande revolução na educação física foi aprender a lidar com o diferente, com o gordinho, com perna de pau, com a mulher, todo mundo trabalhando junto, e isso a gente não pode deixar ter retrocesso, né? A educação física no contraturno, para meia dúzia jogar seu esporte e o resto, atestado médico, a menina não joga, o trabalhador não joga. A educação física é para todo mundo, e é muito gostoso quando é para todo mundo. O Ailton já respondeu um pouco, né? E o último, que eu não peguei o nome, como é que está a educação física para
para as comunidades menos favorecidas, os quilombolas, os indígenas, para a população mais pobre da periferia. Eu acredito que a educação física também está chegando lá. Em 2010, eu fui para um congresso assistir um renomado professor da Inglaterra sobre a educação física do futuro. E o que ele falou que a galera está fazendo lá é o que foi o que o movimento renovador fez na década de 80. E que a gente está fazendo com muito mais qualidade, como eu falei, de incluir essas pessoas que estavam historicamente excluídas da educação física. E aí você intervir, né, quando tiver um preconceito, uma discriminação de gênero, né, porque menina diz que menina não sabe jogar bola, bota para jogar. Né? Quando as pessoas tiverem acesso às práticas corporais, de maneira como um todo, a gente vai ter uma sociedade né, muito mais no aspecto do seu corpo, né, das suas relações sociais. Acredito muito no potencial da educação física, ela tem muito que ensinar nas outras disciplinas também, que é educar, você não precisa estar sentado, as brincadeiras e os jogos são fundamentais na vida da criança e do adolescente como um direito essencial e central, e a gente tem muito que aprender, mas também tem muito que ensinar nesse processo da escola. Obrigado aí, não sei como é que foi meu tempo também, e passo a bola para o Regler. Bom, eu vou... Acho que eu estou mutado, não estou mutado não. Acho que estava mutado. Eu vou tentar ser breve também. Primeiro, assim, obrigado pelas perguntas, né? Agradeço a atenção de todos, assim, numa noite de quarta-feira à noite, né? Com o futebol rolando na TV aberta, mais de 60 pessoas se exporem, assistir uma palestra, a debater sobre temas tão relevantes, eu fico grato, né? E sobre as perguntas, eu vou tentar também pontuar e, dentro do possível, responder, né, com rigor que cada um merece, né? Com relação ao momento inovador, né, essa pergunta, Leonardo, é aquele momento de ida e vinda, né? Ou seja, a gente tem avanços nesse processo, nós temos avanços nesse processo em relação às redes de ensino, a concursos públicos, a política pública que foi repensada, né? A gente produziu, há 2 anos atrás, por exemplo, um documento para a ONU sobre o cenário brasileiro sobre as práticas corporais, sobre como é que está a intervenção para cuidados com saúde, esporte, lazer, e você vê muitos avanços nesse sentido, né? Esse documento pode até ser acessado pelo site do PNUD, e várias pessoas da UNB participou dessa produção do documento, mas que mostra esse cenário de que há grandes avanços, principalmente na área de ensino e na área de política pública, esporte e lazer, né? Entretanto, digamos que o dragão nunca morre, né? É isso que o Tatu falou, ou seja, esses movimentos mais conservadores, eles vão sempre tentando se ressignificar e adquirir novos contornos na realidade atual, né? Então, qual que é o grande avanço que nós tivemos de lá para cá, em especial no campo escolar? Tinha uma maior legitimação da ação física enquanto coletivo e enquanto prática pedagógica na escola, né? Ou seja, nós temos um respeito na escola, você tem hoje acho que um bom exemplo disso, que isso é muito comum hoje no Brasil. Em muitas escolas você tem diretores que é formado em educação física, tem gestores que estão tocando na escola, que tem essa formação política, pedagógica mais ampliada, e isso é justamente um cenário, um resultado dessa formação mais qualificada e mais crítica, né? Que antes esse professor que nem participava de reuniões, hoje ele é o diretor da escola. Por um outro lado, nós tivemos percas, né? Nós tivemos percas de tempo de aula, e esse tempo de aula vem justamente da disputa de uma lógica mais mecanicista, né, e mais racional de pensar a formação humana, dando privilégio a aspectos mais instrumentais, como saber fazer conta e dominar minimamente a língua. Isso não quer dizer que há uma qualificação na formação em português e matemática, né, na sua abstração, na poesia, etc., mas apenas uma formação técnica para o mundo do trabalho. Então, essa disputa de tempo e de espaço, por isso que a defesa que faz essas concepções mais críticas de que a escola deveria ser uma escola de ciclos, né? Ou seja, onde os tempos escolares vão ser divididos entre as 3 áreas de conhecimento, né, que é linguagem, ciências naturais e humanas, vai ter um novo cenário para poder repensar o currículo, o tempo, a formação e etc., né? Como
já nessa época defendia essa escola de tempo integral, né? E isso hoje começa a virar política pública em algumas regiões do Brasil. Então, eu diria que esse movimento de vai e vem. Você tem avanços, mas em alguns setores você tem ainda retrocessos, né? E alguns, inclusive, piores do que nós tínhamos naquele momento de 70. Quer ver um bom exemplo disso? Hoje o povo dá vários números para isso, né? E o Pedro já deu destaque, né? Por questão de formação, por questão de estrutura, né? De cansaço, né? De descaso com a política pública de educação, o professor às vezes abandona as aulas de educação física, né? E aí cai naquilo que nós chamamos, às vezes, de forma coloquial, de rola-bola, né? Mas a gente tem que entender esse movimento rola-bola, o que ele significa, né? Mas do ponto de vista do avanço, digamos assim, da política pública em educação física, antes um professor tecnicista do que um rola-bola. Antes um professor desenvolvimentista, construtivista, do que... Por quê? Pensando na lógica que vai defender o Saviani, a negação do conhecimento para as classes trabalhadoras é o pior cenário. Só que nós não queremos um saber que ele é instrumentalizado. A gente quer um saber que ele é crítico, que ele é dinâmico, que ele é revelador das contradições e das crises sociais e por aí vai. Então, nesse sentido, há alguns retrocessos que antecedem, inclusive, aquele período. Mas, na minha avaliação, de forma mais coletiva, os avanços são mais vindouros do que os retrocessos, né? Em relação à pergunta sobre o cenário político, né, municipal, estadual e federal, né? Eu vou tentar responder pensando só de forma específica a questão do campo escolar e da educação física, né? Em relação à política pública, a gente teve, no final do século XX, né, na década de 90 e na década seguinte, né, um grande avanço nessa política pública. Em especial, na LDB, por exemplo, que torna obrigatório o ensino da nossa matéria na escola, com relação aos conteúdos curriculares, com relação à BNCC, que apesar de que ela foi muito modificada após o impeachment da Dilma no governo Temer, né? Aquilo que foi debatido em fóruns, em conferências nacionais, municipais, estaduais, aquela construção coletiva de um documento que apontava para um avanço mais crítico, né? Foi depois modificada no CNE, nessa nova conformação de um governo tampão de 2 anos, e apesar de alguns retrocessos que nós tivemos na BNCC, é sim um avanço na política pública, na forma de pensar o currículo, a formação e etc. Então a gente teve sim alguns avanços, né? Agora, qual que é o retrocesso? O retrocesso é como deu destaque aí o Pedro, nessa tentativa de enxugar a máquina pública para os setores sociais que são prioridades, como saúde, educação, saneamento, etc. Então, a gente teve, por exemplo, desde quando assumiu o atual governo, uma redução de quase metade do investimento em pesquisa e produção de conhecimento. Isso impactou diretamente na formação de professores e também na intervenção nas escolas, né? A mesma coisa com relação ao Fundeb, né? Que é um fundo que eu acho que é quase inadmissível imaginar que alguém não defenda o Fundeb, né? Como base de financiamento, né? E o governo federal vai entrar apenas com 11% desse recurso, e ainda assim o atual governo queria cortar isso para poder investir numa política assistencial que não tem bases, digamos assim, fundamentais de transformação social, como, por exemplo, tinha um Bolsa Família, né? Que assegura que a pessoa tem que estar, os filhos têm que estar matriculados na escola, tem um controle social disso, né? De uma formação técnica para os pais, para acessar o mundo do trabalho. Então, a atual conjuntura é de uma transferência de renda acrítica e sem uma propositura de intervenção de mudança social, né? Só para terminar esse ponto, vocês teriam uma ideia desse cenário da disputa do fundo público, né, como falou o Pedro. Foi anunciado nessa semana que durante a pandemia os grandes empresários brasileiros teve o maior lucro da última década. Eles tiveram um lucro de 10 trilhões de reais durante a pandemia. Então, o que nós defendemos no campo da esquerda é a taxação de grandes fortunas. Não tem condição o fato que, por exemplo, em Goiânia, que 2% da população de Goiânia detém 94% da riqueza da cidade, né? Então, essa concentração de renda muito exacerbada que nós temos no nosso país, ela estrangula qualquer perspectiva de uma melhoria na política pública, daquilo que é considerado bem comum, né? E a educação é o acesso ao bem mais comum, né? Que é a produção do saber histórico da humanidade, né? Então, acho que isso é fundamental.
Com relação à pergunta do basquete, né, eu tenho um ex-professor da UFG, chamado-se Marcelo Guina. Eu indico para o aluno que fez a pergunta sobre basquete, nesses avanços da técnica no basquete e tal, ele tem um artigo publicado na revista Pensar a Prática, que na minha avaliação é um dos melhores textos que eu já li sobre basquete, no que se refere a pensá-lo enquanto uma prática pedagógica de modificação na formação superior para o ensino de novos professores, né? Que é justamente esse movimento, né, que ele foi orientando do Walter Bracht no doutorado, esse movimento de tentar repensar a técnica e repensar como dar criticidade no processo de educação do sujeito para ressignificar a forma de fazer a técnica dentro do esporte, né? Eu acho que tem sim avanços no campo do esporte. Tem talvez seja um dos campos que mais avançou no campo da produção do conhecimento, que é o que nós chamamos de pedagogia do esporte, né? Nós temos hoje 4 correntes críticas no campo do esporte, que têm pensado o ensino do esporte na escola, e eu indico a leitura, né, de um autor chamado Renato Sadi. Ele tem um livro chamado Pedagogia do Esporte, Descobrindo Novos Caminhos. Esse livro é excelente para poder repensar o ensino do esporte na escola, porque ele vai ressignificar o esporte não mais por disciplina, por modalidade, mas por categorias, que é o que pensa as teorias críticas, né? Ou seja, então você tem os esportes pensados enquanto categorias. Então, por exemplo, o basquete é um esporte de alvo, né? Ele vai classificar como esporte de invasão, esporte de rede-parede, esporte de impacto, enfim. Então, essa nova ressignificação dá um outro sentido para as práticas esportivas e, inclusive, a sua forma de pensar ele na escola. Então, acho que esse campo de estudo da pedagogia do esporte é um bom caminho para você poder repensar quem gosta do esporte enquanto propositura num olhar mais crítico, né? Então, eu dou essas duas indicações. Um, Renato Sadi, hoje ele trabalha na Federal de São João del Rei, aí em Minas Gerais mesmo, e o outro o Marcelo Guina, que já trabalhou na UFG, né? Há um terceiro nome, um professor Heitor, que atualmente, inclusive, trabalha no programa de mestrado da UFG também, no campo nosso. É o outro também que estuda essas perspectivas, né? Bom, sobre as classes menos favorecidas, né? A minha avaliação é que, historicamente, a educação física, apesar de ter no CBCE um GT ligado aos movimentos sociais, é o campo que sempre foi muito marginalizado, né? Principalmente no que se refere à educação no e do campo, né? Então, existe uma vertente no campo da educação chamada pedagogia do campo, né? Ou educação do campo, e o campo da educação física, com espasmos trabalhos mais próximos ao MST, tem muita pouca produção sobre isso. E se você pensar, só por exemplo, o caso da cultura afro no Brasil, teve um artigo que foi publicado recentemente na revista Movimento, que diz que só tem 2 temas que foram investigados no Brasil sobre cultura afro-brasileira, no campo da educação física, basicamente, assim, 99%. Um deles é sobre capoeira e o outro sobre futebol, sobre racismo no futebol. Ou seja, com toda a gama de saberes e conhecimentos que nós temos sobre cultura afro no Brasil, sobre as danças, sobre os jogos, sobre as mitologias, etc. Então, a gente tem apenas 2 campos que foram massivamente investigados no campo da educação física, né? Então, acho que a gente tem 2 lacunas nesse sentido. Uma lacuna na intensificação e na produção de conhecimento sobre a cultura do campo e as suas formas de expressão de práticas corporais, desses saberes que vêm se construindo no campo. E aí, um segundo movimento, que é o que propõe a teoria crítica, né, de como pedagogizar isso no campo escolar. Eu fiz esse movimento já com apenas um artigo que eu publiquei sobre isso na revista Polifonia do CEPAI UFG, de como ensinar, por exemplo, folia de uma comunidade quilombola enquanto prática pedagógica numa escola. Esse trabalho foi feito junto com mais 3 alunos meus que eu tive do PIBID, que eu orientava aqui na UEG. Mas para você ver tanto que é espasmos isso, né? Se você for pesquisar sobre artigos, produções, relatos de experiência, enfim, como trabalhar esses conteúdos desses grupos marginalizados, você vai encontrar muito pouco. Entretanto, no campo da política pública, tem se parecido muitos concursos agora para professores para trabalhar nessas escolas rurais. Eu vou dar aqui um exemplo recente que teve aqui em Goiás, aqui em Paraúna, você teve um concurso para professores em que no campo da educação física tinha vagas na cidade e tinha 5 vagas que era para 4 regiões do campo, né, da zona rural. Então, esse movimento já está acontecendo nos municípios, nas prefeituras, e eu acho que a educação física precisa se preparar não só para ocupar essas vagas,
mas principalmente poder construir um diálogo com essa realidade do campo, que tem um outro significado para poder pensar a forma de lidar com o corpo, a forma de educar o corpo e de comunicar o corpo nessas relações não urbanas, né? Por exemplo, com o rio, com a natureza, é uma outra, eu acho que é uma outra perspectiva. Eu acho que para esporte de aventura, os conteúdos têm que comunicar com essa realidade, né? Mas como destacou o Pedro, a educação física no Brasil ela é vanguarda, de um certo modo, na América Latina e até se comparado com a Europa, nessa perspectiva mais crítica, né? Então, os países como Chile, Paraguai, Argentina, Bolívia, têm muita proximidade via CBCE conosco e justamente inspirado nesse nosso movimento renovador, tem tentado reconstruir e ressignificar suas práticas nesses países que, na sua grande maioria, ou estão inspirados na psicomotricidade, ou em lógicas desenvolvimentistas, ou tecnicistas pensados no esporte de alto rendimento, né? E, na minha avaliação, nenhuma dessas servem para poder pensar a escola enquanto proposta pedagógica. E, por último, sobre o slide que o rapaz não conseguiu entender muito bem, é um slide que eu tento fazer uma síntese de um novo conceito de educação física a partir dessa concepção aqui superadora, né? Que seria, então, um campo de conhecimento que, enquanto prática social, a partir das práticas corporais, sistematiza, classifica e, a partir de uma teoria pedagógica crítica, em especial aqui no caso a pedagogia histórico-crítica, né, constrói propostas de intervenção pedagógica para problematizar e tematizar o ensino da educação física na escola. É ruim falar isso online, explicar isso online, normalmente a gente tem quadro para explicar isso, exemplificar e tal, mas de forma mais objetiva, seria o que é educação física, né, a partir desse olhar, dessa vertente teórica, né? É isso. Obrigado. Meu microfone estava desativado. Eu estava falando que a gente não teria mais tempo para perguntas, né? Mas não sei. Alguém tem alguma coisa assim que não poderia deixar de perguntar de forma alguma? Só para a gente ter uma noção, enquanto professores, para trabalhar na disciplina a respeito desse tema. Acho que podia escrever no chat, né? Para deixar aí em aberto para a gente. Eu acho que o que poderia fazer agora é passar para a finalização, para que vocês finalizem. Eu não sei se vocês querem finalizar em cima de novas perguntas, gente. Eu não sei como é que vocês costumam trabalhar. Vocês dois. Eu só iria agradecer mesmo o convite, né? E se for ter mais perguntas, já responder as perguntas, já passaria para os agradecimentos, né? Os agradecimentos, né? O Everton quer falar. Fala, Everton. Tô tendo aqui no aplicativo dificuldade em usar o chat. Eu queria saber se durante a palestra eu posso estar ativando, né? Eu queria só especificar aqui pro pessoal, né? Eu sou deficiente visual, tenho cegueira total, e a Letícia é minha orientadora do TCC, né? E eu tenho uns programas de voz que eu uso no celular, e no momento da videoconferência, o chat, ele não consegue, aliás, o programa não consegue ler o que está escrito no chat, e para digitar trava muito. Aí eu queria saber se é possível ativar o microfone, né, e dizer para o Regler que eu achei interessante a questão das práticas corporais, Regler, e queria comentar contigo a experiência que eu tive no basquete para cegos também. A gente escreveu um artigo que foi publicado na revista Pensar a Prática também. Oh, que bacana. Eu consegui ver aqui, acho que uma postagem sua aqui no chat, aqui, ó, acho que é o Everton, né? É, Aqui, ó, exatamente. ainda bem que, apesar de ser cego, estou na educação física, curso que gosto. Acho que foi você que escreveu aqui, né? Foi eu mesmo. Alberto, então, eu acho que esse é um ponto central, né, assim, né? Esse movimento naval, inclusive, ele permitiu que se rompesse com essa lógica de que pessoas com deficiência, por exemplo, não pudessem cursar o curso, né, fazer o curso, né?
Eu também tive alunos cadeirantes, alunos com deficiência, né? E são hoje ótimos professores em universidades, em escolas, em institutos de formação de professores, enfim, né? Então, acho que esse movimento novo ele diz que, olha, todos nós podemos, né? Não só ensinar, como aprender, né? E aí como nós aprendemos com Paulo Freire, né? O ato de ensinar eu também aprendo, né? Nós também aprendemos com vocês como olhar o mundo por uma outra ótica, né? Para entender a realidade por uma outra perspectiva, né? E conviver nessa, como vai dizer o Daolio, né? Nessa pluralidade, né? Nessa diferença, né? Que é diversa na nossa cultura, né? Então, vou olhar depois se eu acho seu artigo lá na Pensar a Paz para dar uma olhada. Mas muito me interessam essas questões que envolvem inclusão para o ensino dos esportes, da dança, das lutas, enfim. Olha, coisa boa, hein? Então pode ter certeza que a gente vai aprender muito junto. Eu e a Letícia, a gente tem, como se diz, às vezes eu posso estar tomando um tempo, mas eu recebi um teste aqui. Eu e a Letícia, a gente aprendeu muito. Só que através disso, eu chamei para esse curso eu tenho descobrido a forma de eu poder trabalhar com a prática também. Depois mudo, Letícia, não estou te ouvindo, não. A Tereza, que é professora do curso, levantou a mão para falar. O Douglas tem esse interesse, né, em discutir isso de taxação dos mais ricos, sobre impostos. E eu acho que essa questão do Douglas é uma questão que a gente vai discutir na próxima mesa, viu, Douglas? A gente pode deixar isso aí para a próxima mesa. E eu acho que a gente pode passar a fala para a Tereza, encerrar e já entrar para a palestra da Jéssica. Fala, Tereza. Gente, boa noite. Boa noite. Eu não vou ligar a câmera que está tenso aqui. Tá. Desculpem. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, mas não queria deixar a oportunidade para agradecer pela fala do Heckler e do Pedro. E parabéns pela escolha da temática, Letícia, acho que a sua mão está ali presente, né? É uma temática que eu vim trabalhando com os alunos do terceiro período, esse semestre, na metodologia da educação física escolar, e mesmo que são debates que surgem a partir da década de 70, eles continuam muito presentes e muito necessários na nossa área, né? Em que hoje, na atualidade, ainda existem abismos teóricos entre o bacharelado e a licenciatura muito grandes. Então, só queria agradecer pela fala de vocês, tá? Eu já emendo na fala da Tereza também, agradecendo vocês dois pela palestra, agradecendo o Thales, coitado, que estava aqui dormindo, ele passou o dia inteiro trabalhando e ajudando a confeccionar os folders, assim, que ele está ajudando a fazer também, né, nessa tarefa de comunicação e mediação, né, todos os que estão aqui na mediação, que está nessa mesa, na próxima, estão nessa dupla jornada, né, estão aqui fazendo o papel de mediador por conta do interesse mesmo de estar aprendendo um pouco mais essa mediação. Obrigado vocês também que estão aqui só pelo interesse, Heigler e Pedro, de contribuir com a palestra. E, na verdade, eu tinha que falar isso por último, né? Agradecendo no final. Fala, Heigler. Não, faço minhas suas palavras. Muito obrigado. Eu vou deixar o Pedro por último, porque o Pedro é mais velho, né? Eu vou respeitar os mais velhos. Brincando, Pedro, mas eu vou agradeço aí a faculdade, a instituição, a coordenação, a direção também, que eu sei que deve ter apoiado o evento, a professora Tereza e a Letícia que estão aí, né, à frente dessas demandas, né, e numa situação dessa de pandemia, né, como eu falei na minha exposição, né, mais de 60 pessoas para assistir eu ao Pedro. Olha, eu assisti conferências internacionais que não tinha tanta gente, com grandes intelectuais como Le Breton recentemente. Então, assim, eu fico muito agradecido, né, muito lisonjeado com a professora, com a organização do evento dos alunos, né, com
o aluno que mediou aqui hoje a exposição nossa e fica à disposição para outras oportunidades. Assim, né? Quando precisar, estamos à disposição e agradeço. Pode deixar que eu vou chamar. Então, aproveitando também, Letícia, então, para me despedir, agradecer mais uma vez também a organização do evento, a você por ter convidado a gente, pelo debate com o Regler, também agradecer ao Regler aí, um grande camarada. Foi ótimo, a noite foi ótima, só podia ser melhor se fosse presencial. Não faltou ser presencial. Com certeza. Eu prefiro, assim. E o Regler falou que eu sou mais velho, apesar de ser mais conservado que ele, né? Eu acho que a minha imagem mostra isso. Mas é isso, gente. Obrigado. Parabéns para vocês por esse evento. E depois queria saber se a gente vai ter disponibilizado a gravação, se vai ser publicado. Eu acho que seria legal. Tá bom, gente? Então, um abraço aí. Bom evento para todo mundo. Eu passo para vocês daqui a um tempinho. Me dá um tempinho para eu descansar dessa correria. Eu dou um jeito de passar para vocês essa palestra. Eu acho que vocês poderiam publicar no YouTube. Letícia organizou. E aí divulga o link. E Letícia, a gente organizou junto com o Braço 2013. Depois dessa, eu acho que qualquer evento acaba a gente sabendo fazer, né? Pois é. Evento online, evento presencial. A primeira coisa que os meninos perguntaram, como é que organiza um evento online, professora? Onde que a gente vai fazer isso? Pois é, gente, boa pergunta. Eu nunca organizei um evento online, só presencial, mas a gente aprende junto. E eu acho que tá indo. Então, gente, muito obrigada. Para quem for para a próxima palestra, o link tá aí. A Jéssica já tá lá, junto com a Ana. Qualquer coisa, me manda uma mensagem aí que eu coloco vocês lá. E professores, de novo, muito obrigada, tá? Até mais.